Durante um jantar em família, minha avó me perguntou: os $1.500 que te mando por mês são suficientes? Meus pais congelaram. Em um jantar de família, minha avó me perguntou: os R$ 1.500 que te envio todo mês são suficientes? Eu respondi: que dinheiro? Todos se viraram para meus pais, empalideceram. Eu sou Alex, tenho 21 anos, e na festa de 75 anos da minha avó, na frente de toda a minha família, ela me fez uma pergunta que acendeu uma tempestade de fogo e queimou nossas vidas até o chão. Antes de contar como descobri uma teia de mentiras tão escura que quase me destruiu, me digam de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. O ar na sala de jantar da minha avó Margarete estava espesso com o cheiro rico e saboroso do rosbife e o aroma doce de canela da torta de maçã esfriando no balcão. Era uma noite perfeita de outono. Lá fora, as folhas estavam adquirindo tons brilhantes de vermelho e dourado. Dentro da casa, tudo estava cheio de calor e risadas. Era o aniversário de 75 anos dela, um marco enorme, e toda a família havia se reunido. Meu tio James estava dominando uma ponta da mesa, contando uma história alta e estrondosa, enquanto minha tia Kate escutava com uma alegria predatória, sempre procurando por uma nova fofoca. Meus primos estavam rindo, seus rostos brilhantes e despreocupados. Por um momento fugaz, enquanto observava meu pai, Robert, dar risada de uma das piadas do meu tio e minha mãe, Elizabeth, sorrir aquele sorriso perfeito, me permiti sentir uma sensação de paz. Quase parecíamos normais, felizes, o tipo de família que você vê em um filme de ação de graças. Eu estava sentado quietamente, um fantasma no banquete, tentando absorver um pouco do calor. Esses momentos eram um luxo que eu não podia me dar ao luxo de ter minha vida era um ato frenético de malabarismo. Aulas, estudos e 2 empregos de meio período que sugavam a vida de mim e mal pagavam minha mensalidade e apartamento barato. Mas para a vovó Margarete, eu sempre apareceria. Eu moveria montanhas por ela. Ela era o sol ao redor do qual nosso planeta familiar orbitava. Aos 75 anos, ela era mais esperta que pessoas da metade da sua idade, com olhos inteligentes que pareciam ver através de você. Ela me olhou de través da mesa e me deu um sorriso genuíno e caloroso. Era um sorriso de puro afeto, um sorriso que me fazia sentir visto, algo que eu não sentia dos meus próprios pais há anos. Ela esperou por uma pausa na conversa, então sua voz, clara e forte, cortou o burburinho restante. A sala silenciou instantaneamente. Todos a respeitavam. Alex, querido, ela disse, seu foco inteiramente em mim. Eu estava querendo perguntar, e continuo esquecendo. Os R$ 1.500 que te envio todo mês são suficientes? Eu sei que a faculdade está tão cara nos dias de hoje. Se você precisar de mais para seus livros ou aluguel, deve me dizer. O garfo na minha mão parou de se mover. Ficou suspenso a meio caminho da minha boca, carregado com purê de batatas. O mundo pareceu parar completamente. Uma dúzia de pares de olhos se viraram na minha direção. Meu cérebro lutou para processar suas palavras. R$ 1.500. Todo mês. Isso era mais dinheiro do que eu via em 2 meses de trabalho extenuante. Eu poderia pagar meu aluguel, comprar todos os meus livros didáticos, e talvez até consertar a tela rachada do meu telefone com esse tipo de dinheiro. Uma risada curta e confusa saiu de mim antes que eu pudesse impedir. Soou alto na sala subitamente silenciosa. Que dinheiro, vovó? Silêncio. Isso não era apenas uma pausa na conversa. Era um vazio pesado e sufocante. O ar se tornou espesso, difícil de respirar. As risadas, o calor, a felicidade. Tudo evaporou em um instante. Olhei ao redor da mesa. Ninguém mais estava olhando para mim. Cada pessoa, meu tio, minha tia, meus primos, estava encarando meus pais. O rosto da minha mãe era uma máscara horrível de alegria congelada. Seu sorriso ainda estava lá, mas era frágil, grotesco, como uma boneca de porcelana que estava prestes a se despedaçar. A mandíbula do meu pai havia amolecido, seu rosto cinzento. Ele encarava seu prato como se contivesse os segredos do universo. E meu irmão mais velho, Ryan, a criança dourada, o centro do universo deles, tinha um músculo tremendo violentamente na bochecha. O retrato de família perfeita havia sido despedaçado. A expressão calorosa da vovó Margarete havia sumido, substituída por um olhar de clareza fria e dura. Ela não precisava levantar a voz. A ameaça silenciosa em seu tom era mais aterrorizante que qualquer grito. Elizabeth. Robert. Expliquem. Para entender a profundidade daquela única palavra, expliquem, você tem que entender o mundo que meus pais haviam construído. Não era apenas uma mentira sobre dinheiro. Era uma mentira sobre tudo. O silêncio naquela sala não era novo. Era o mesmo silêncio que havia recebido cada uma das minhas pequenas vitórias. O mesmo silêncio que havia respondido cada um dos meus pedidos de ajuda não verbalizados. Era um silêncio construído tijolo por tijolo ao longo de 21 anos. Deixe-me pintar um quadro mais claro da minha vida.
Uma terça-feira típica para mim começava às 6 da manhã. Eu me arrastava para fora da cama no meu apartamento apertado e gelado e ia para meu primeiro emprego na biblioteca do campus. Por 2 horas, eu arrumava livros, o zumbido silencioso da biblioteca um contraste gritante com o ritmo frenético da minha vida. Depois, aulas até às 15 horas. Após as aulas, eu não ia para uma cafeteria com amigos. Eu ia para meu segundo emprego em um restaurante gorduroso no centro da cidade, onde eu servia mesas até o turno de fechamento às 23 horas. Lembro vividamente de uma noite. Um grupo de clientes bagunceiros havia deixado uma bagunça desastrosa. Ketchup espalhado na mesa. Refrigerante derramado no chão. Meu gerente, um homem perpetuamente estressado chamado Sal, apenas apontou para aquilo e resmungou. Enquanto eu estava de quatro, limpando a bagunça pegajosa, meu telefone vibrou. Era uma foto do feed do Instagram do meu irmão Ryan. Ele e sua noiva, Melissa, estavam em um bar sofisticado na cobertura, brindando com taças de coquetel, as luzes da cidade cintilando atrás deles. A legenda dizia, em vivendo a boa vida. Senti um gosto amargo subir na minha garganta. Terminei de limpar, minhas mãos em carne viva, minhas costas doendo, e fui para casa com R$ 23 em gorjetas. Essa era minha boa vida. A vida do meu irmão era uma história diferente, escrita por um autor diferente. Aos olhos dos meus pais, ele era o protagonista da épica da nossa família. Eu era uma nota de rodapé. Eles financiavam seu apartamento no centro com vista, pagavam por seu carro, e deslizavam dinheiro para ele sempre que precisava. Eles chamavam isso de investir no futuro dele. Minha luta, meu esgotamento, minha ansiedade constante sobre pagar o aluguel. Isso era chamado de construir caráter, como se sofrimento fosse uma virtude. A injustiça era uma companheira constante. Uma dor surda de ressentimento que eu carregava comigo em todos os lugares. Mas o verdadeiro veneno no poço da nossa família veio de uma promessa. Uma promessa que havia sido minha única fonte de esperança. Eu tinha 18 anos, parado na mesma sala de jantar, segurando minha carta de aceitação da universidade. Eu havia me formado como orador da turma, ganhado uma pequena bolsa acadêmica, e estava muito orgulhoso. Pensei que eles também estariam. Meus pais ofereceram um rápido, bom trabalho, filho, antes de voltarem sua atenção total para Ryan, que estava excitadamente explicando sua nova ideia de começar um podcast sobre cerveja artesanal. Senti-me encolher, me tornando invisível mais uma vez. Mas a vovó Margarete me viu. Ela sempre me via. Ela me puxou para a cozinha, longe dos outros, e pegou a carta das minhas mãos. Ela leu, seus olhos brilhando com orgulho genuíno. Alexander, isso é maravilhoso, ela disse, sua voz cheia de calor. Ela pôs as mãos nos meus ombros e me olhou diretamente nos olhos. Você tem um fogo dentro de você, uma mente brilhante. Nunca deixe eles ou qualquer outra pessoa diminuir isso. Você me ouve? Eu assenti, um nó se formando na minha garganta. Bom, ela disse, me dando um abraço apertado. Agora me escute. Seu único trabalho é ir para aquela universidade e aprender. Você se concentre nos seus estudos. Não ouse se preocupar com dinheiro. Eu vou cuidar de você. Vou te mandar uma mesada todo mês, mais que suficiente para o que você precisar. Este é meu investimento, e você é o melhor investimento que eu poderia fazer. Eu chorei, ali mesmo na cozinha dela. Chorei de alívio e gratidão. A promessa dela não era apenas sobre dinheiro. Era a validação. Era a prova de que alguém na minha família acreditava em mim. Aquela promessa se tornou minha âncora. Então, quando comecei a faculdade semana após semana, mês após mês passaram sem dinheiro, a confusão era agonizante. Ela esqueceu? Eu entendi errado? Eu não era digno do investimento afinal? A vergonha e o medo de parecer ingrato me mantiveram em silêncio. Disse a mim mesmo que poderia lidar com isso. Consegui um emprego. Depois, quando aquilo não foi suficiente, consegui um segundo. Construí minha vida ao redor de construir caráter. Cerca de 6 meses no meu primeiro ano, bati em uma parede. Estava reprovando em uma matéria, estava constantemente doente, e estava à beira de abandonar os estudos. E estava desesperado. Finalmente criei coragem para perguntar à minha mãe sobre o dinheiro. A encontrei na cozinha, arrumando um buquê de lírios caros. Ela estava cantarolando, pigarreei. Oi mãe, posso fazer uma pergunta rápida? O cantarolar dela parou. Ela se virou, seu sorriso educado mais distante. Claro, querido. É só, HM, a vovó por acaso mencionou alguma coisa sobre, você sabe, ajudar com minhas despesas da faculdade? Tentei soar casual, como se não fosse grande coisa. Seu sorriso educado se tensionou. O que você quer dizer? Bem, um tempo atrás, ela disse que poderia mandar algum dinheiro para ajudar, e eu estava me perguntando se talvez os cheques foram mandados aqui por engano ou algo assim.
A risada dela foi um som agudo e feio. Alexander, você tem 21 anos. Está seriamente me perguntando sobre uma mesada? Seu irmão está lá fora, fazendo uma vida para si mesmo, sendo independente, e você está aqui pedindo esmolas? Pensei que tínhamos te criado para ser mais autossuficiente que isso. Cada palavra era uma flecha cuidadosamente mirada, projetada para me fazer sentir pequeno e envergonhado. Mas mãe... Gaguejei, a injustiça fazendo meu rosto corar. Ryan vive em um apartamento que vocês pagam. Ele dirige um carro que vocês compraram para ele. Estou trabalhando em 2 empregos. A vovó me prometeu. O rosto dela virou pedra. Não ouse usar esse tom comigo. Ela gritou, sua voz fria. E não seja tão egoísta. Temos muitas despesas. Seu irmão precisa do nosso apoio agora. Ele está sob muita pressão. Família ajuda a família. Alex, por que isso é tão difícil para você entender? Você deveria ser grato por ter a oportunidade de ir para a faculdade. Aprenda a se sustentar. Isso constrói caráter. Lá estava de novo. Caráter. Era a justificativa deles para tudo. Apenas fiquei lá parado, minha garganta se fechando, as mentiras sugando todo o ar da sala. Ela não havia apenas roubado o dinheiro. Ela havia roubado a promessa, a validação, a única coisa que me mantinha em pé. E ela havia torcido isso em uma lição sobre meu próprio egoísmo. Nunca perguntei de novo. Apenas me retraí ainda mais em mim mesmo, trabalhei mais duro, e deixei a traição endurecer em um nó permanente no meu estômago. Meu primo Tyler era o único que parecia entender. Durante nossas ligações de vídeo tarde da noite, ele via as olheiras escuras sob meus olhos. Cara, você parece um zumbi, ele diria. Deixe-me adivinhar. Os pais reais estão cobrindo o príncipe Ryan de ouro enquanto você está comendo miojo de novo. Sua franqueza era um conforto estranho. Provava que eu não estava louco. Agora, de volta àquela sala de jantar silenciosa, o nó no meu estômago estava finalmente se desfazendo. O veneno estava saindo. Meu pai, Robert, foi o primeiro a falar, sua voz fina e estridente. Agora, Margaret, não é o que você pensa. Foi um mal-entendido. Um mal-entendido? A voz da vovó estava perigosamente baixa. Sim, minha mãe se juntou, sua voz anormalmente brilhante. Estávamos apenas segurando o dinheiro para ele. Para guardar. Íamos dar para ele em uma quantia única quando se formasse. Como uma surpresa. A mentira era tão audaciosa, tão insultante, que quase ri. A vovó não riu. Uma surpresa, ela repetiu monotonamente. Vocês estavam guardando 54 mil reais do seu filho, que vem se matando de trabalhar há 3 anos, como uma surpresa? Bem, quando você coloca dessa forma, meu pai gaguejou. A verdade é que Ryan precisava da nossa ajuda. Ele tinha uma situação difícil. Uma fase difícil, minha mãe acrescentou rapidamente. Uma fase difícil temporária. Está tudo resolvido agora. Resolvido. Eles haviam roubado meu futuro, e chamavam isso de resolvido. Olhei para meu irmão. Ele não estava me olhando com remorso. Ele estava me encarando com puro aborrecimento, como se minha própria existência fosse um inconveniente que havia levado a esse momento desconfortável. E eu soube, com uma clareza que cortou através de todas as mentiras e confusão. Eu sabia que isso estava longe de acabar. Isso era apenas o começo. A explicação dos meus pais era tão frágil que era insultante. Guardar. Uma surpresa. Eles estavam jogando palavras em uma casa em chamas, esperando que se apagasse. A vovó Margaret, uma mulher que podia detectar um blefe de longe, não estava aceitando nada disso. Seu olhar era como um raio laser fixado no meu pai. Robert, você foi oficial de empréstimos por 30 anos. Você sabe a diferença entre guardar e roubo. Então vamos parar com os jogos. Que tipo de fase difícil requer que você desvie sistematicamente mais de 50 mil reais do seu outro filho? Meu pai recuou como se tivesse sido atingido. Foi uma oportunidade de investimento. Margaret, ele murmurou, se recusando a encontrar os olhos dela. Uma coisa certa. Apenas, deu errado. Um investimento? A vovó repetiu, sua voz pingando com sarcasmo. E você, Elizabeth? Você concordou com esse investimento? Minha mãe, sempre a defensora leal do seu filho dourado, se enfureceu com indignação. Estávamos ajudando nosso filho. É o que os pais fazem. Estávamos tão preocupados com ele. Ele estava sob tremenda pressão. Não podíamos deixá-lo falhar. Sua voz tremia com retidão fabricada. Então vocês deixaram Alex falhar? A pergunta da vovó foi silenciosa, mas aterrissou com a força de um golpe físico. Minha mãe não tinha resposta para isso.
Não consegui ficar em silêncio por mais tempo. Minha própria voz, rouca e crua, cortou. Que tipo de investimento, Ryan? Perguntei, olhando diretamente para meu irmão. Qual foi essa coisa certa que valia todo o meu fundo para a faculdade? Ryan, que havia estado encarando sombriamente seu garfo, finalmente olhou para cima. Seus olhos estavam frios, desprovidos de qualquer remorso. Ele deu uma risada curta e desdenhosa. Ah, por favor, Alex. Você não entenderia. Envolve estratégia de risco. É um pouco mais complicado que arrumar livros ou fritar hambúrgueres. O insulto tão casual, tão cruel, foi a gota d'água. Os anos de ser dispensado, de ser o esquecido da família, de ser dito que minhas lutas eram para meu próprio bem enquanto seus fracassos eram mimados. Tudo se acendeu em um único ponto de raiva pura e esclarecedora. Naquele momento, entendi completamente. Eles eram incapazes de vergonha. Eles nunca acreditariam que haviam feito algo errado. Na visão de mundo distorcida deles, Ryan tinha direito ao meu futuro, e eu era egoísta por questionar isso. E uma certeza escura e fria se estabeleceu no meu estômago. Isso era maior que apenas o dinheiro. A história não batia. Havia um desespero nas mentiras deles que sugeria algo mais podre por baixo da superfície. Enquanto meu mundo interno estava implodindo, vi outro drama se desenrolando no canto do meu olho. A noiva do Ryan, Melissa, havia sido uma estátua durante toda a troca. Seu rosto estava pálido, seus nós dos dedos brancos ao redor da haste da taça de vinho. Ela estava encarando Ryan, e sua expressão não era de apoio. Era de fúria fria. A maneira como ela estava olhando para ele, era o olhar de uma mulher que havia acabado de perceber que foi feita de tola. Quando Ryan fez seu comentário condescendente para mim, foi como se um interruptor tivesse virado dentro dela. Ela se levantou tão abruptamente que sua cadeira raspou alto contra o chão, fazendo todos pularem. Ryan, ela disse, sua voz perigosamente calma e tensa. Preciso falar com você. Agora, no corredor, não era um pedido. Era uma ordem. Minha tia Kate se inclinou para a frente, seus olhos arregalados com deleite fofoqueiro. Ryan pareceu irritado, mas se levantou e seguiu Melissa para fora da sala de jantar. Um silêncio estranho e tenso desceu mais uma vez. Todos sentamos lá, fingindo não escutar os sussurros raivosos e sibilantes vindos da entrada. A acústica da casa antiga era impiedosa. Mentiu para mim desde o início. Cada centavo. Onde está, Ryan? Esse era o anel da minha mãe. Como você pôde? A discussão culminou em um som de tapa nítido e distinto que ecoou pelo corredor. Todos na sala de jantar estremeceram. Um momento depois, a porta da frente pesada bateu com uma finalidade tremulante. Ryan reapareceu na porta, sozinho. Uma marca de mão vermelha brilhante estava começando a florescer na sua bochecha, um contraste gritante com sua pele pálida. Ele parecia completamente derrotado, mas sua configuração padrão era culpa, não remorso. Minha mãe correu para o lado dele, mimando-o como se fosse uma criança. Ryan, querido, o que aconteceu? Onde está a Melissa? Ela foi embora, ele murmurou. Finalmente olhando para cima e me encarando diretamente. Ela foi embora. Você está feliz agora, Alex? Você e seu grande drama. Você tinha que arruinar tudo. Ele estava me culpando. Depois de tudo, ele ainda estava torcendo a narrativa para me fazer o vilão. Era de tirar o fôlego em sua audácia, mas minha atenção não estava na tentativa patética dele de se esquivar. Meus olhos estavam fixados no chão da entrada. Na sua saída furiosa, um pequeno papel branco havia flutuado da bolsa da Melissa. Havia pousado, despercebido por qualquer outra pessoa, na borda do tapete persa. Mesmo de através da sala, eu podia reconhecer o logotipo chamativo e dourado. Casa de Penhores Gold and Gems. Meu coração começou a bater um ritmo frenético e pesado contra minhas costelas. O anel da minha mãe. O tiques da Casa de Penhores. Tudo se encaixou com uma certeza enjoativa. Os últimos vestígios do meu medo e hesitação queimaram, substituídos por uma resolução fria e dura. Levantei-me da mesa. Todos os olhos na sala giraram de volta para mim. Não olhei para meus pais ou meu irmão. Olhei para a única pessoa que merecia a verdade. Vovó, eu disse, minha voz tremendo quase imperceptivelmente, mas cheia de uma força nova e desconhecida. Por favor, não deixe ninguém sair. Preciso de 1 minuto. Acho que há alguns investimentos a mais que você precisa saber. Eu não era mais o garoto assustado. Não era mais a vítima. Eu era aquele segurando a chave para a próxima porta trancada, e estava prestes a chutá-la bem aberta. Virei as costas para seus rostos chocados, caminhei deliberadamente para o corredor, e me abaixei para pegar o ticket da Casa de Penhores. Minha mão estava firme agora. A verdade era minha arma, e eu estava finalmente pronto para usá-la.
Caminhei pelo corredor e entrei no pequeno banheiro de hóspedes azul claro, trancando a porta atrás de mim. Precisava de um santuário, um momento de silêncio para deixar o rugido nos meus ouvidos diminuir. Encostei minha testa na madeira fria da porta, respirando fundo e tremulamente. As vozes abafadas da sala de jantar eram um zumbido caótico, o som de um ninho de vespas que eu acabará de chutar. Minhas mãos, que haviam estado tão firmes um momento atrás, agora tremiam enquanto desdobrava o tiques da casa de penhores. As palavras clínicas digitadas pareceram um soco no estômago. Item em anel solitário de diamante de 1,5 quilates, certificado GIA. Pagamento em R$ 2.000. R$ 2.000. Ele havia vendido seu futuro com Melissa por R$ 2.000. O desespero puro disso era impressionante. Isso não era uma fase difícil. Isso era um alarme de 5 níveis, e meus pais eram aqueles segurando as latas de gasolina. Meu primeiro impulso foi raiva pura. Queria voltar correndo lá, enfiar esse pedaço de papel na cara do Ryan, e vê-lo se contorcer. Mas eu sabia exatamente o que aconteceria. Mais mentiras. Mais negações. Minha mãe inventaria alguma história elaborada sobre o anel precisando de consertos. Meu pai encararia seus sapatos. Eles eram especialistas em desvio, em criar um campo de distorção da realidade ao redor do Ryan. Eu precisava de mais que um ticket de casa de penhores. Eu precisava de algo à prova de balas, algo que mesmo eles não conseguiriam mentir para escapar. E eu sabia onde encontrar. O quarto antigo do Ryan no andar de cima. Ele estava ficando lá para o fim de semana, e o quarto era um monumento perfeito ao seu desenvolvimento interrompido. Era um lugar onde segredos podiam apodrecer. Respirei fundo mais uma vez, destrancou a porta, e escapei. A família ainda estava em estado de desordem. Ninguém me notou enquanto contornei a sala de jantar e me dirigi para a escadaria grande e curvada. Cada passo que dei parecia pesado, deliberado. Eu não era mais um hóspede nessa casa. Era um fantasma, assombrando as cenas de um crime, procurando por justiça. O corredor do andar de cima estava escuro e silencioso. A porta do Ryan estava no final. Empurrei-a aberta. Ela deixou escapar um rangido suave. Deslizei para dentro, meu coração batendo forte, e fechei gentilmente atrás de mim. O ar no quarto estava viciado, uma mistura de roupa suja e spray corporal barato. Roupas estavam espalhadas no chão. Um saco de batatas chips meio comido estava na mesa. Este não era o quarto de um homem com oportunidades de investimento. Era a toca de um adolescente. Meus olhos escanearam o quarto, procurando por qualquer coisa fora do lugar. Onde uma pessoa esconde seus segredos mais sombrios? Comecei com a mesa, vasculhando correspondência inútil e livros didáticos antigos da faculdade. Nada. Ajoelhei e verifiquei debaixo da cama, minha mão varrendo através de um universo de coelhinhos de poeira e encontrando apenas um controle remoto de TV há muito perdido. A frustração começou a se instalar. Eu estava errado? Era uma busca inútil? Estava prestes a sair quando ouvi passos no corredor. Meu sangue gelou. Mergulhei de volta e me espremi entre a cama e a parede, meu coração martelando contra minhas costelas. Prendi a respiração. Os passos pararam do lado de fora da porta. Eu podia ver a sombra de pés sob a fresta. Um momento passou. Uma eternidade. Então os passos seguiram em frente. Provavelmente era um dos meus primos indo ao banheiro. Deixei escapar uma respiração que não percebi que estava segurando. Meu corpo tremia com adrenalina. Esta era minha única chance. Eu tinha que encontrar. Meu olhar caiu sobre o armário. Era um walk-in antigo, entulhado com coisas que Raya não havia tocado em anos. Na prateleira alta, empurrada bem no canto dos fundos, estava uma caixa de sapatos Nike antiga. Estava coberta por uma camada grossa de poeira, parecendo uma relíquia esquecida. Em um quarto cheio de caos, seu estado negligenciado a tornava o objeto mais suspeito lá. Arrastei a cadeira da mesa do Ryan, as pernas raspando no chão de madeira. Subi nela, meu equilíbrio precário, e alcancei a caixa. Puxei-a para baixo, uma nuvem de poeira explodindo ao meu redor, me fazendo espirrar. Levei a caixa de volta para a cama e sentei, meu pulso latejando nos meus ouvidos. Levantei a tampa. Sem sapatos. Estava cheia de papéis, uma bagunça caótica deles, presos por um elástico grosso e quebradiço. Com dedos trêmulos, deslizei o elástico. Estralou e se desintegrou na minha mão. As primeiras páginas eram o que eu poderia ter esperado. Contas de cartão de crédito em atraso com saldos aterrorizantes. Avisos finais de companhias de telefone celular. Tudo em nome do Ryan. Era ruim, mas não era pistola fumegante. Cavei mais fundo, e então encontrei. A coisa que mudou tudo. Era um maço grosso de cartas, todas da mesma empresa. Vestore Capital Solutions. O nome soava vagamente sinistro.
As cartas em si estavam escritas em fontes agressivas e em negrito. Aviso final antes de ação legal. Pagamento imediato necessário para evitar penhora de salário. Essas não eram lembretes amigáveis. Eram ameaças de um cobrador de dívidas. Um agiota com papel timbrado. Mas essa não era a parte que fez minha visão nadar. Era o nome e endereço no topo da página. O endereço era do meu dormitório sombrio do primeiro ano. Um endereço onde eu não morava há mais de 2 anos. E o nome. O nome sob o qual o empréstimo estava, o nome que eles estavam ameaçando processar e arruinar, não era Raya. Era Alex. Meu nome. Não conseguia respirar. Senti como se o ar tivesse sido socado para fora dos meus pulmões. Vasculhei freneticamente os papéis. Estava tudo lá. Um acordo de empréstimo de R$ 25.000, feito usando meu nome, minha data de nascimento, e meu número de seguro social, informações que ele poderia ter facilmente roubado dos arquivos de impostos antigos dos nossos pais. Havia avisos de inadimplência, cartas adicionando juros e taxas astronômicas. O valor total devido agora era de mais de R$ 40.000. Isso não era apenas roubar o presente da minha avó. Era uma violação profunda e devastadora. Ele havia roubado minha identidade. Ele havia pego meu bom nome, a única coisa que eu realmente possuía, e o arrastado pela lama, me sobrecarregando com uma dívida arrasadora que poderia destruir meu crédito, meu futuro, minha capacidade de algum dia conseguir um financiamento de carro ou hipoteca. Ele havia cometido um crime contra mim, seu próprio irmão, e meus pais. Eles sabiam? Era essa fase difícil que eles estavam tão desesperados para encobrir? O pensamento foi um golpe físico. Os R$ 54.000 não eram para um investimento fracassado. Era dinheiro de silêncio. Era para pagar os agiotas antes que viessem atrás de mim. A raiva que senti antes era uma vela tremulante comparada a esta fornalha. Isso foi calculado. Isso foi a sangue frio. Foi a traição final. Meu tremor parou. Uma clareza gélida e afiada como navalha me invadiu. O tempo para medo havia acabado. O tempo para dor havia acabado. Era a hora de justiça. Juntei o tiques da casa de penhores e a pilha de cartas incriminadoras. Arranquei-as em uma pilha condenatória e organizada. Eu não era mais uma vítima se escondendo nas sombras. Eu era o promotor e segurava toda a evidência nas minhas mãos. Saí do quarto, meus passos pesados e seguros no chão de madeira antigo. Não voltei para a sala de jantar. Caminhei direto para a porta fechada do escritório da minha avó. Sabia que ela estaria lá. Era seu santuário. Bati 2 vezes, um som firme e decisivo. E estava pronto. Estava prestes a detonar a bomba e nivelar toda a minha família ao chão. A vovó Margaret estava em seu escritório, como eu havia pensado. A porta não estava trancada. Ela estava sentada em sua grande cadeira de couro verde, não lendo, mas olhando sem expressão pela janela para o jardim, agora envolvido em escuridão. Uma xícara de chameio vazia estava fria no porta-copos ao lado dela. A matriarca formidável da sala de jantar havia sumido. Em seu lugar estava uma mulher que parecia cansada, derrotada, e profundamente triste. Ela parecia cada um dos seus 75 anos. Ela se virou quando entrei, seus olhos questionadores, nublados com uma dor cansada. Não oferecia uma saudação. Não tinha palavras. Em vez disso, caminhei para a magnífica mesa de mogno que havia estado na nossa família por gerações, e sob o brilho quente focado da lâmpada verde de banqueiro, dispus minha evidência, peça por peça condenatória. Primeiro, o tiques da casa de penhores do Anel da Melissa. Depois, a pilha de cartas da Vestore Capital Solutions. Peguei a carta do topo, aquela com aviso final em letras grandes e vermelhas, e a coloquei diretamente na frente dela, virando-a para que pudesse ler. Esta é a fase difícil, vovó, eu disse. Minha voz estava silenciosa, desprovida de emoção. Era mais fria e dura do que eu já havia ouvido antes. Este é o mau investimento do Raya. Ela se inclinou para a frente, sua testa franzida em confusão. Ela pegou a carta. Suas mãos famosamente firmes tremeram quase imperceptivelmente. Seus olhos, aguçados como sempre, escanearam a página. Observei seu rosto enquanto processava a informação. Vi confusão se transformar em descrença, e descrença se azedar em um horror nascente e enjoativo. Ela leu o valor do empréstimo. Ela leu as ameaças de ação legal. E então seus olhos pousaram no nome no topo da página. Alex. Ela sussurrou, sua voz um fantasma de som. Ela olhou para mim, seus olhos arregalados com uma compreensão terrível. O que é isso? É um empréstimo. Eu disse secamente. Um empréstimo que ele fez há 2 anos, usando meu nome, minha identidade. Ela me encarou, depois de volta para a carta, como se não conseguisse reconciliar as duas realidades.
Ela pegou a próxima carta, e a próxima, seus movimentos se tornando mais rápidos, mais frenéticos. Ela viu os avisos de inadimplência. Ela viu os juros crescentes. Ela viu meu nome repetidas vezes, amarrado a esse pesadelo financeiro. Quando finalmente olhou para mim novamente, seu rosto era uma máscara de pedra. A tristeza havia sumido. O cansaço havia sumido. A raiva estava de volta. Mas era um tipo novo e aterrorizante de raiva. Não era a raiva quente e impulsiva de ser mentida. Era a fúria fria, densa e absoluta de uma rainha que descobriu traição em sua própria corte. Ela havia acabado de ser mostrada, em preto e branco, que seus próprios filhos não apenas mentiram e facilitaram, mas haviam sido cúmplices de um crime cometido por um neto contra o outro. Ele roubou sua identidade, ela declarou. Não era uma pergunta. Era o veredicto. Simplesmente assenti, minha garganta apertada demais para formar palavras. Ela se levantou da cadeira. Ficou mais alta, sua espinha ereta como uma vara, a força total de sua personalidade formidável voltando como uma onda gigante. Todos os traços da mulher idosa cansada haviam sumido. Eles não vão se safar com isso, ela disse, sua voz como gelo. E isso acaba. É esta noite. Ela me olhou então, um olhar longo e investigativo. Seus olhos tinham um lampejo de algo. Era um pedido de desculpas? Arrependimento? Você está pronto para isso, Alexander? Ela perguntou. Estou, respondi, e a força na minha própria voz me surpreendeu. Bom, ela disse, dando um único aceno firme. Ela colocou uma mão no meu ombro, um gesto de solidariedade, de aliança. Vamos terminar isso. Saímos do escritório juntos, lado a lado. Foi uma mudança de paradigma. Eu não era mais o neto esquecido, o saco de pancadas da família. Eu era seu aliado. Éramos dois soldados marchando para a batalha, e pela primeira vez na minha vida. Eu não estava lutando sozinho. Quando reentramos na sala de jantar, a energia caótica imediatamente se dissipou. A família ficou em silêncio, suas discussões morrendo em suas gargantas. Eles viram o olhar no rosto da minha avó, e souberam que o julgamento final estava à mão. A vovó Margaret não voltou ao seu assento. Ela ficou de pé na cabeceira da mesa, uma figura comandante real Ryan. Ela começou, sua voz enganosamente calma. Mais cedo esta noite, você menosprezou seu irmão dizendo que ele não entendia o mundo do risco. Talvez você pudesse nos esclarecer. Explique esse risco. Ela pegou a carta do topo da minha mão e a segurou para todos verem. Este é um aviso legal de uma empresa chamada Vestore Capital Solutions. Eles parecem estar sob a impressão de que Alex lhes deve mais de 40 mil reais. Como está é a primeira vez que qualquer um de nós ouve falar disso, eu adoraria que você esclarecesse. O rosto do Ryan ficou branco como papel. Ele deu um olhar desesperado e em pânico para nossa mãe, seus olhos implorando para ela salvá-lo. Eu não sei do que você está falando, ele gaguejou. Não sabe? A vovó disse, sua voz perigosamente suave. Ela então segurou o ticket da casa de penhores. E o que dizer disso? Um ticket de casa de penhores para um anel de diamante de 1,5 kg. O anel da Melissa, presumo? Parece que seus riscos de negócios agora se estendem a roubar da mulher que você diz amar. Minha mãe, Elizabeth, finalmente quebrou. Ela se levantou de um salto, suas mãos plantadas na mesa. Margaret, isso é o suficiente. Isso é um assunto de família privado. Você não pode simplesmente ventilar nossa roupa suja assim. Um assunto de família? A voz da vovó explodiu pela sala, fazendo todos recuarem. Meu neto usa o nome do seu irmão para cometer fraude de identidade. E você tem a audácia de chamar isso de assunto de família? Meu próprio filho e sua esposa mentem na minha cara por anos, roubando o dinheiro que destinei para o filho deles que está lutando. E você chama isso de assunto de família? Isso parou de ser um assunto de família no momento em que vocês decidiram proteger um criminoso em vez do seu próprio filho inocente. Ela apontou um dedo trêmulo e acusador para mim. Este menino que não fez nada além de se matar de trabalhar para pagar por uma educação enquanto vocês entregaram seu futuro, seu próprio nome, para um ladrão comum. A palavra criminoso ecoou na sala silenciosa. Meu pai, Robert, fez um som de engasgo e enterrou o rosto nas mãos. A vovó Margaret respirou fundo e tremulamente, recuperando sua compostura gelada. Robert, Elizabeth, a partir deste momento vocês estão cortados. Seu apoio financeiro para Ryan acabou. Cada centavo que vocês roubaram do Alex será pago de volta para ele, com juros, das suas contas de poupança e aposentadoria. Eu pessoalmente supervisionarei a transferência amanhã. Ela fez uma pausa, deixando a finalidade brutal de suas palavras afundar. Então ela entregou o golpe de misericórdia. E amanhã de manhã, ela anunciou, seu olhar varrendo os destroços de sua família. Estarei no telefone com meu advogado, Liam.
Estou marcando uma consulta de emergência para reestruturar completamente meu testamento e todos os meus fundos fiduciários. A casa, as ações, a propriedade, tudo. Seus olhos, agora completamente vazios de qualquer calor familiar, pousaram nos meus pais. Devo garantir que meu legado, tudo pelo que Henry e eu trabalhamos, vai para alguém com integridade. Alguém digno de confiança. Ela não teve que dizer meu nome. Todos naquela sala sabiam. As placas tectônicas da nossa família haviam acabado de se mover violenta e irrevogavelmente. Eu não era mais o pária. Eu era o único que restou de pé. A fundação de mentiras e direitos sobre a qual meus pais e Ryan haviam construído seu mundo havia acabado de ser engolida pela terra. Minha mãe encarou, sua boca abrindo e fechando como um peixe. Nenhum som saindo. Meu pai soluçou quietamente em suas mãos. E Ryan finalmente me olhou. Não havia mais arrogância. Não havia mais condescendência. Apenas um olhar de puro ódio venenoso. O olhar de um rei destronado encarando o camponês que havia tomado sua coroa. Em seus olhos, vi uma promessa. Isso não havia acabado. O silêncio que se seguiu ao decreto da minha avó foi o mais profundo da noite. Era o silêncio de devastação total. A quietude estranha depois que um raio partiu uma árvore antiga em duas. Você quase podia ouvir os cálculos frenéticos rodando pelas mentes de todos enquanto tentavam compreender a nova paisagem da nossa família. O poder havia mudado, completa e brutalmente. E naquele vácuo, foi meu tio James que viu uma oportunidade. Ele sempre havia cultivado um ar de superioridade. O irmão bem-sucedido estava olhando para baixo para a vida caótica do meu pai. Ele estufou o peito, alisou a gravata já perfeita, e adotou um tom de simpatia grave e condescendente. Bem, Robert, ele disse, balançando a cabeça lentamente como se sobrecarregado pela tolice do meu pai. Parece que as galinhas finalmente voltaram para o poleiro. Eu te avisei por anos que sua incapacidade de incutir disciplina no Ryan levaria à ruína. Um homem deve aprender as consequências de suas ações. Ele estava tentando se posicionar como o conselheiro sábio da vovó, para se jogar no lado vencedor dos destroços. Ele era um abutre, circulando, pronto para escolher os ossos. Mas ele havia feito um cálculo fatal. Um animal acuado e ferido é o tipo mais perigoso. Meu pai, Robert, que havia passado uma vida sendo passivo, fraco e agradável, finalmente estourou. Ele levantou a cabeça das mãos, seu rosto uma bagunça de lágrimas e ranho, seus olhos vermelhos e selvagens. Ele olhou para seu irmão não com vergonha, mas com o ressentimento de toda uma vida fervendo. Disciplina? Ele cuspiu, a palavra carregada de veneno. Você quer ficar aí e me dar uma lição sobre consequências, James? Agora, Robert, este não é o momento. Meu tio começou, levantando uma mão apaziguadora. Não. Você não pode fazer isso. Meu pai rugiu, batendo o punho na mesa, fazendo os talheres pular. Você não pode fingir que é melhor que eu. Você acha que sou o único com segredos. Ele deixou escapar uma risada áspera e latindo. Você quer falar sobre maus investimentos? Por que você não conta para todos sobre a primavera passada? Por que você não conta como veio rastejando para a mamãe, implorando de joelhos por 100 mil reais para salvar sua empresa ó tão bem-sucedida da falência depois que seu hobby genial de day trading explodiu na sua cara? O tio James congelou, a cor se esvaindo do seu rosto, deixando sua pele pastosa e doentia. Sua máscara presunçosa se despedaçou, revelando a fraude em pânico por baixo. Minha tia Kate, sua esposa, deixou escapar um grito horrorizado. 100 mil reais? Ela gritou, se virando para seu marido. Você me disse que conseguiu uma linha de crédito do banco. Você me disse que os negócios estavam bombando. Foi um empréstimo privado. Um assunto de família. James gaguejou, seus olhos correndo pelo quarto, procurando por uma fuga que não estava lá. Um empréstimo, a vovó Margaret disse, sua voz cortando através da nova camada de caos como um bisturi de cirurgião. Do qual eu ainda não vi um único centavo de pagamento, James. Acredito que o termo era de curto prazo. A hipocrisia era nauseante. A bússola moral autoapontada da família era tão corrupta quanto o resto deles, apenas melhor em esconder. A sala explodiu. A tia Kate agora estava soluçando e gritando com seu marido. Meu primo Tyler encarou seu pai com uma expressão de puro desgosto não adulterado, então se levantou e saiu da sala sem uma palavra. Foi naquela turbulência de ganância e traição, enquanto minha família estava se despedaçando, que outra voz, silenciosa mas firme, impôs ordem. E isso é suficiente. Todos congelaram. Era meu avô, Henry. Ele havia sido um observador silencioso a noite toda, uma estátua estoica no final da mesa. Ele era um homem quieto, sempre ofuscado pelo fogo da minha avó. Mas agora, enquanto lentamente, dolorosamente se empurrava para ficar de pé, apoiando-se pesadamente em sua bengala de carvalho, ele comandou a atenção de toda a sala. Todos vocês, parem agora.
Os gritos e soluços diminuíram, substituídos por um silêncio atordoado. Ele deu uma olhada lenta e deliberada ao redor da mesa, seus olhos velhos e cansados absorvendo o escopo completo da carnificina. Ele olhou para a vergonha total dos meus pais, a humilhação do meu tio, o ódio latente do meu irmão, e minha própria vitória sombria e vazia. Seu olhar finalmente se estabeleceu em mim, e em seus olhos, vi uma profundidade de arrependimento que me abalou até o âmago. Isso é minha culpa, ele disse, sua voz rouca com idade e emoção. A vovó Margaret imediatamente foi ao seu lado, colocando uma mão em seu braço. Henry, não seja ridículo. Essa é a ganância deles. A fraqueza deles, não sua. Não, ele insistiu, balançando a cabeça lentamente, sua pegada apertando em sua bengala. Começa comigo. Ele continuou a me olhar enquanto falava para a sala. Foi minha ideia, todos aqueles anos atrás, quando sua avó primeiro me contou seu plano de te mandar o dinheiro para a faculdade, Alex. Eu fui aquele que disse, Margaret, apenas mande para a conta do Robert e Elizabeth. Mais simples. Evita qualquer paperwork complicado de imposto sobre doações. Eles são os pais dele, eu disse. Eles farão a coisa certa e garantirão que ele receba. Pensei que estava sendo pragmático. Pensei que estava sendo útil. Ele respirou fundo e tremulamente. Nunca imaginei isso. Eu te vi, Alex. Te vi chegando tarde em casa dos seus empregos. Vi as luzes acesas no seu apartamento a todas as horas da noite. E não disse nada. Pensei que você era apenas determinado como sua avó. Não percebi que você estava se afogando. Ele virou seu olhar desapontado para meus pais. Meu conselho simples, estúpido e prático deu a vocês a chave para uma porta que nunca deveriam ter aberto. Deu a vocês os meios para trair seu próprio filho, dia após dia, por anos. E pela minha parte nisso, pelo meu silêncio, sinto muito, Alexander. Falhei com você como avô. Sua confissão foi um soco no estômago. Não era uma desculpa para meus pais. Era uma história de origem trágica. Era a peça final e de partir o coração do quebra-cabeça, revelando como um pequeno erro bem-intencionado poderia, nas mãos erradas, apodrecer em uma traição que abala o mundo. A luta se esvaiu da sala, sugada pela gravidade de suas palavras. No silêncio tocante que se seguiu, finalmente encontrei força para terminar. Levantei-me, minhas pernas se sentindo mais firmes do que haviam estado a noite toda. Enfrentei meus pais e meu irmão, não com raiva, mas com uma finalidade silenciosa e profunda. Não quero um pedido de desculpas, eu disse, minha voz clara e calma. Um pedido de desculpas significa que vocês sentem muito. Vocês não sentem muito pelo que fizeram. Vocês apenas sentem muito por terem sido pegos. Olhei para minha mãe, cujo rosto estava manchado com lágrimas de autopiedade. Olhei para meu pai, que nem conseguia encontrar meus olhos. Olhei para meu irmão, cujo ódio era uma força palpável na sala. Então isso é o que vai acontecer, continuei. Estou saindo desta casa esta noite, e preciso de tempo. Preciso de espaço. Muito disso. Não me liguem. Não mandem mensagens. Não tentem me encontrar. Quando eu estiver pronto, se eu algum dia estiver pronto, serei eu quem fará contato. Virei as costas para eles. Caminhei até meu avô e avó. Coloquei meus braços ao redor dos ombros frágeis do meu avô e o abracei forte. Depois abracei minha avó. Obrigado, sussurrei. E com isso, saí da sala de jantar, da porta da frente, e para o ar noturno frio e limpo, deixando as ruínas fumegantes da minha família para trás. Não olhei para trás. Sair da minha família naquela noite se sentiu como sair de um prédio em chamas. O ar lá fora estava frio e cortante, mas eu finalmente conseguia respirar. O ano que se seguiu foi um processo lento e árduo de reconstrução, como reconstruir uma cidade depois de um terremoto. Foi doloroso, foi bagunçado, e houve dias quando os abalos secundários de tristeza e raiva quase me derrubaram. Mas também foi o primeiro ano da minha vida real. A vovó Margaret foi tão boa quanto sua palavra, e 2 vezes mais implacável. Na segunda-feira seguinte, minha nova conta bancária, que ela havia estabelecido com uma única ligação, recebeu um depósito de R$ 54.000, mais R$ 10.000 adicionais para o que seu advogado, Liam, secamente chamou de danos punitivos e sofrimento emocional. O pipeline financeiro para a casa dos meus pais foi cortado completamente. Dentro de alguns meses, ouvi através do Tyler que eles tiveram que fazer uma segunda hipoteca da casa para se manter à tona. Eles venderam o carro esportivo chamativo do meu irmão. O mundo confortável e sem consequências que eles haviam construído para Ryan havia evaporado da noite para o dia. A liberdade que o dinheiro me deu foi impressionante, mas não da forma que você pode pensar. Não fui em uma farra de gastos. A primeira coisa que fiz foi deixar meu emprego noturno no restaurante. Entrei, agradeci ao Sal pela oportunidade, e entreguei meu avental. O alívio foi tão imenso que pareceu físico.
Como um casaco pesado e gorduroso que eu havia sido forçado a usar por anos finalmente foi tirado. Mantive meu emprego silencioso e de meio período na biblioteca do campus, não porque precisava do dinheiro, mas porque amava a ordem pacífica disso. Era meu santuário. Pela primeira vez na minha carreira acadêmica, não estava apenas sobrevivendo. E estava prosperando. Despejei todo o meu tempo e energia recém-encontrados nos meus estudos. Me encontrei com professores durante horários de atendimento. Entrei em um grupo de estudo. Minhas notas, que sempre foram decentes apesar das minhas circunstâncias, dispararam. Fiz a lista do reitor naquele primeiro semestre e a cada semestre depois. Não era mais o fantasma exausto assombrando o fundo da sala de aula. Era um participante ativo e engajado no meu próprio futuro. Também descobri como se sentia uma família real. Meu primo Tyler se tornou meu irmão. Ele foi minha pedra. Ele nunca me pressionou para falar sobre aquela noite, mas sempre estava lá quando eu precisava. Ele me ligava. Ei cara, estou pedindo uma pizza e colocando o jogo. Venha aqui. Aquelas noites, sentado no sofá embolotado dele, gritando para a TV, se sentiam mais como lar do que minha casa real jamais havia se sentido. Ele me contou que seus pais, James e Kate, estavam em terapia de casal intensiva. A implosão na festa havia estilhaçado sua imagem cuidadosamente curada, e eles estavam tentando ver se havia algo real restante por baixo. Papai está uma bagunça, Tyler admitiu uma noite. Ele está finalmente percebendo que respeito é algo que você ganha, não algo que você herda. Meu colega de quarto Jake foi meu outro pilar. Ele era um cara quieto e modesto, mas tinha um poço profundo de empatia. Ele foi quem me encontrou uma noite, sentado sozinho no escuro da nossa sala de estar, apenas encarando a parede, as dores fantasmas da minha vida antiga inflamando. Ele não disse vai ficar tudo bem, ou você deveria perdoá-los. Ele apenas se sentou no chão ao meu lado, me entregou uma cerveja, e ficou lá em silêncio comigo por uma hora. Sua companhia silenciosa foi mais curativa que qualquer palavra poderia ter sido. E minha relação com meus avós renasceu. Tínhamos jantar todo domingo, apenas nós três. Foi naquelas noites silenciosas que realmente cheguei a conhecê-los. O vovô Henry me perguntava sobre minhas aulas de ciência política, e tínhamos debates longos e pensativos. Ele começou a me tratar não como um neto, mas como um par intelectual. A vovó Margaret me contava histórias sobre suas próprias lutas como uma jovem mulher começando um negócio em um mundo de homens. Eles estavam me mostrando seus verdadeiros eus, suas vulnerabilidades e suas forças. Eles estavam me ensinando o que um legado de integridade realmente significava. Minha família antiga tentou romper a parede de silêncio que eu havia construído. Os primeiros meses, foi uma barragem de mensagens de voz raivosas e cheias de ódio do Ryan. Me culpando por arruinar sua vida. Deletei todas sem escutar além dos primeiros segundos. Depois, a campanha da minha mãe começou. Foi uma série de mensagens de texto, cada uma obra-prima em culpa manipulativa. Uma dizia, em Alex, espero que você esteja feliz. A pressão arterial do seu pai está perigosamente alta por causa de todo o estresse. Outra, em sentimos falta do nosso filho. Este silêncio está destroçando sua família. É hora de deixar a raiva ir e perdoar. E a que me fez finalmente bloquear o número dela. Não entendo por que você está fazendo isso comigo. Depois de tudo que fiz por você. Nenhuma vez qualquer uma delas continha as palavras simples, sinto muito pelo que fizemos. Sempre era sobre eles. A dor deles. O estresse deles. As necessidades deles. Provou para mim que minha decisão havia sido a certa. Eles não haviam mudado. Eles apenas perderam seu poder sobre mim. Quase exatamente um ano depois da festa. Algumas semanas antes do Dia de Ação de Graças, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Quase deixei ir para o correio de voz, mas algum instinto me fez atender. Alô, eu disse. Pausa. Depois, uma voz que eu não havia ouvido em um ano. Alex? Filho? É o papai. Ele soava diferente. Mais magro. Cansado. Fiquei em silêncio. Escute, Alex, ele disse. E eu podia ouvir o nervosismo na voz dele. Sei que você disse para não ligar. Mas sua mãe. Nós. Estávamos esperando que você pudesse considerar vir para o Dia de Ação de Graças. Apenas para o jantar. Para tentar ir. Você sabe, começar de novo. Ser uma família de novo. Fechei os olhos. Imaginei ele, um homem quebrado não pelas minhas ações, mas pelas consequências das suas próprias. Senti uma pontada, não de raiva, mas de pena. Mas pena não era suficiente para me fazer voltar para aquele prédio em chamas. Não posso fazer isso, pai, eu disse. Minha voz estava silenciosa, mas estava firme. Não havia hesitação. Mas, filho.
Tenho que ir, eu disse, o cortando gentilmente. Fico feliz que você esteja bem, mas a resposta é não. Encerrei a ligação. Não foi um ato de vingança. Foi um ato de profundo autocuidado. Eu havia passado um ano construindo meticulosamente uma nova vida. Uma vida cheia de paz, respeito e amor genuíno. Eu era o arquiteto desta nova vida, e não deixaria a equipe de demolição do meu passado chegar perto dela. Outro ano se passou desde aquela ligação. Estou no meu último semestre da faculdade agora. Algumas semanas atrás, recebi minha carta de aceitação para um programa de pós-graduação prestigioso em política pública na Costa Leste. É um sonho que nunca teria me permitido ter quando estava funcionando com 3 horas de sono e uma dieta de miojo instantâneo. A vida não é apenas estável mais. Está cheia de promessas. Os jantares de domingo com meus avós ainda são a âncora da minha semana. A vovó Margarete já está planejando uma viagem para me visitar quando eu me mudar. O vovô Henry me deu sua caneta tinteiro antiga e bonita como presente de parabéns. Para assinar coisas importantes, ele disse com uma piscadela. O gesto foi pequeno, mas o significado foi imenso. Minha vida está plena. Minha amizade com Tyler e Jake é do tipo que dura uma vida inteira. Estou até namorando alguém, uma mulher inteligente e engraçada da minha aula de relações internacionais que olha para mim e me vê, não a bagagem do meu passado. De vez em quando, nos momentos silenciosos, caminhando pelo campus enquanto o sol se põe ou tarde da noite na biblioteca, eu penso neles. Meus pais. Meu irmão. O ódio cru e ardente há muito desapareceu. Ódio é um fardo pesado, e trabalhei duro demais para ser livre para carregá-lo por mais tempo. O que resta é uma tristeza estranha e vazia. Uma dor pela família que eu deveria ter tido. Sinto tristeza pela mãe que estava tão cegada pelo favoritismo que não conseguia ver a dor do outro filho. Sinto tristeza pelo pai cuja fraqueza permitiu tanta destruição. E sinto tristeza pelo irmão que estava tão consumido pelo direito que me via como um obstáculo em vez de um ser humano. O dinheiro, percebo agora, nunca foi o problema real. Os 54 mil reais eram apenas um sintoma da doença. O crime real foi o roubo lento e sistemático da minha autoestima. A traição real foi ser feito para sentir que eu valia menos. Ironicamente, perder aquele dinheiro e descobrir aquela verdade foi o evento mais libertador da minha vida. Me forçou a parar de esperar pela aprovação deles. Parar de esperar que eles um dia me vissem. Me forçou a me ver. Me forçou a lutar pelo meu próprio valor. Dizem que o que não te mata te torna mais forte. Não tenho certeza se isso é verdade. Acho que algumas coisas apenas te matam um pouquinho. Elas deixam cicatrizes. Mas aprendi que cicatrizes não têm que ser uma fonte de vergonha. Elas são prova de que você se curou. Elas são um testemunho do fato de que você sobreviveu à batalha. Minhas cicatrizes são um mapa de onde estive, e são um lembrete constante e poderoso de que nunca, jamais me permitirei voltar lá. Elas me lembram que meu valor não é determinado pela minha família. Não é determinado pela minha conta bancária ou pela opinião de qualquer outra pessoa. É determinado pelas minhas próprias ações, pela minha integridade, e pela minha coragem de proteger minha própria alma. É a única coisa que ninguém pode nunca tirar de você, a menos que você deixe. Obrigado por ouvir minha história. Espero que tenha ressoado com vocês de alguma forma. Vocês já estiveram em uma situação onde tiveram que lutar pelo próprio valor contra as pessoas que deveriam estar construindo vocês?